Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da 12ª subseção da OAB-RJ, promovido pela Escola Superior de Advocacia e da nossa subseção. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão conosco no Zoom, aqueles que nos acompanham eventualmente pelo YouTube da 12ª subseção. A gente agradece a presença de todos que aqui estão. E em meu nome, enquanto diretor da Escola Superior de Advocacia, mas também em nome da nossa presidente, Mariana Lontra Costa, da nossa diretoria e de todos os membros da Escola Superior de Advocacia, nesse webinar de hoje, no qual nós vamos ter a honra, o prazer de podermos ouvir a doutora Lohane Guimarães sobre um tema importantíssimo que é a responsabilidade civil na era da influência digital, não somente por conta de nós estarmos atualmente, né, em tempos de influenciadores esses das mais diversas naturezas, né, das mais diversas formações, mas também quando a gente fala de comercialização de produtos digitais, né, da venda de produtos digitais e de uma gama de serviços digitais que em algum momento acabam por demandar uma responsabilização civil, eventualmente, de envolvidos, seja a partir do contencioso, né, seja no sentido de nós podermos tentar buscar regularizar, reverter danos, né? Ou de forma preventiva também, a fim de que as pessoas tenham maiores informações sobre a responsabilidade civil. Então, hoje, a nossa subseção aqui no estado do Rio de Janeiro fica muito feliz de poder fazer esse intercâmbio entre estados da federação, trazendo a doutora Lohane Guimarães, que é advogada inscrita na OAB Goiás, mestre em Direito Empresarial pela FGV, especialista em Direito Contratual aplicado ao Direito da Moda, pós-graduada estudiosa do Direito da Moda e vice-presidente da Comissão de Direito da Moda da seccional da OAB Goiás, que temos hoje o privilégio de ouvir. Doutora Lohane, seja muito bem-vinda. A palavra é sua, estamos ansiosos para ouvir. Boa noite, Matheus. Primeiro eu queria agradecer você, agradecer a 12ª subseção do Rio pelo convite, a todos os presentes, e me colocar à disposição não só agora, durante a palestra, mas depois também, para eventuais dúvidas, para conversar, porque, como você disse, é realmente um tema muito atual e que ainda é muito discutido, né? Ainda não pacificado, então é sempre bom estar com os colegas e dividir informações, enfim, compartilhar esse conhecimento. Agradeço muito. E até durante a apresentação também fico à disposição para, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Quando eu estiver apresentando os slides, eu não vejo a tela com vocês, então me interrompa com o microfone, porque fica mais fácil para eu entender. Ou se o Matheus preferir, a gente coloca os minutos finais também, Matheus, tá? De forma que vocês já tiverem costume de fazer aqui na ESA. Como ficar melhor para você, se quiser que o pessoal interrompa, mas eu acho que assim, sempre como eu desativo aqui o som para poder, que às vezes a pessoa esquece de botar o microfone, Esquece a qualquer coisa pode verdade. colocar no chat. Isso, façam isso então. Coloca no chat e aí no final também, de toda forma, a gente abre para Isso bater o aí, papo. perfeito. Certinho? Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides para poder facilitar o decorrer. Vamos ver se vai funcionar aqui. A gente estava testando, deu certo. Espero que todo mundo esteja com a internet, que essa chuva deu um coro na gente aí, mas acho que deu certo. Então, tá dando para ver a tela direitinho? Tá, aqui tá, tudo ok. Tá? Então, ótimo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade civil desses influenciadores digitais na internet, né? E influenciadores esses que são hoje os responsáveis por grande parte da divulgação de produtos e de marcas, que a gente vê eles hoje literalmente como um grande protagonista digital, um protagonista do comércio digital.
A gente sempre fala que antigamente a gente sabia quando você estava vendo uma propaganda ou um intervalo, um produto sendo divulgado, que a gente via muito era através da televisão, né? Então, assim, você estava ali vendo a novela, entrava o intervalo, você sabia ali que aquilo ali se tratava de uma propaganda. Então, se aparecia a Xuxa usando o Monange, era muito claro para a gente que aquilo ali era uma propaganda. E hoje não. A vida do influenciador digital, ele se confunde muito com a profissão dele, visto que está ali misturado na rede social pessoal. É uma forma, inclusive, de engajamento que o influenciador usa, essa conexão da vida pessoal com a vida profissional. Então, cada vez mais a gente sente essa necessidade da regulamentação da atividade do influenciador digital, da responsabilidade civil, até onde, né, ele pode ou não ser responsabilizado pela divulgação desses produtos, pela intenção de comércio, né, aquela intenção de compra que ele vai acabar provocando ali nos consumidores em geral, e regulamentar também a relação de marcar mesmo entre a marca e o influenciador digital, né? Ou seja, entre o contratante e o contratado. O mercado digital é um caminho sem volta. Ele, né, cada dia a gente cresce mais. Hoje a gente. E quando a gente está falando também de responsabilidade civil nessa era da influência digital, né, do mercado digital em si, do mercado em expansão, a gente não pode esquecer dos infoprodutos, dos infoprodutores, das mentorias high ticket, N outros produtos digitais, porque querendo ou não, se eu crio um produto digital e passo a divulgar esse produto, esse serviço na internet, o prestador de serviço, a gente vem aqui também, eu também tenho uma responsabilidade com esse consumidor final. Por mais que eu não seja um influencer, eu tenho responsabilidade digital quanto a esse produto que eu estou oferecendo no mercado, esse serviço, né? Na OAB mesmo, para divulgar a nossa prestação de serviço, a gente tem ali um código de ética regulador, mas a maioria das profissões não tem um código regulador. Então, até onde vai? Até onde você pode divulgar o seu serviço na internet ou não? Pode-se fazer um leilão de serviço? Não pode? O arquiteto pode falar, vendo um projeto de arquitetura para uma casa residencial 3.000, aí amanhã vem outro que fala, eu vendo por 1.500. Então, assim, outras profissões eventualmente vão acabar também regulando, porque a gente já vê nos conselhos dessas profissões o registro de algumas reclamações de um profissional para outro, dizendo que está usando de concorrência desleal, enfim, de metodologia antiética. Então, a gente sente hoje não só mais para o influenciador digital, né, essa necessidade de regulamentação mais forte, mais ostensiva, mas também para os produtores de infoproduto e prestadores de serviço que usam aqui da internet para divulgar o seu serviço, né? O Código Civil é a nossa legislação basilar, né, quando a gente fala em responsabilidade civil, e os principais pilares estão no artigo 186 e no artigo 927. O artigo 186 ele vai falar do ato ilícito, né, aquele que violar o direito de causar o dano a outro, comete o ato ilícito. E o 927, a quem causa dano. Opa, o que eu fiz aqui? Desculpa, gente. Quem causa dano por ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Então, aqui a gente vai poder ver com bastante clareza a discussão, onde começa, né, a discussão da responsabilidade objetiva, que é aquela em que o agente vai ser responsabilidade independente da prova de culpa, e a subjetiva, onde eu já tenho que provar a intenção do autor ali, né, da existência do dano, nexo causal, que ele realmente tenha vindo. E o que a gente vê hoje, como não é pacificado, é exatamente essa divergência. Até onde vai a responsabilidade civil do influenciador digital e as divergências de decisões. Vou falar daqui a pouco alguns casos concretos e a gente vê que alguns juízes entendem a responsabilidade de forma objetiva e outros de forma subjetiva. Então, está causando, sim, uma certa insegurança jurídica, né? Claro que para o consumidor, o influenciador digital, o infoprodutor, enfim, ele tem, obviamente, também a responsabilidade com o consumidor direto, consumidor final, e aí a gente já tem uma responsabilidade
quase que sempre objetiva. E o Código de Defesa do Consumidor, ele vai regular, de certa forma, como é que o influenciador, onde o influenciador deve se apegar na hora de fazer uma publicidade, não só o influenciador, mas também a marca contratante. Vou mostrar para vocês o modelo de briefing jurídico que a gente tem utilizado nas marcas, porque é onde o contratante vai colocar, né, digamos assim, as suas regras mínimas ali, do que ele exige do influenciador, é ali no momento da contratação. Então, seja no briefing, seja no contrato final. Então, no Código de Defesa do Consumidor, os nossos artigos principais aqui serão o artigo 6º, 37, 36 e 38. O que falam esses artigos, né? O artigo 6º do direito de informação adequada, clara sobre os produtos, né? O influenciador digital, se ele vai divulgar um carro, por exemplo, ele tem que falar se esse carro é híbrido, se o carro não é híbrido, se o carro é gasolina, qual tipo de combustível desse carro. Então, não pode simplesmente dizer que é um carro esporte e não dar informações claras para aquele público que entende do que é um carro esporte. Então, o que se espera desse carro, né? Qual que é a autonomia daquele veículo? O 37, a proibição da publicidade enganosa ou abusiva, mesmo que por omissão. Aqui, a gente entra muito ali naquela questão das bets. A grande discussão aqui pegou muito, até para a aprovação do projeto de lei posterior, foi aqui nessa publicidade enganosa ou abusiva, onde a gente fala até pela omissão. Em nenhum momento, quando começou-se, né, a divulgar as apostas, ninguém se preocupou em falar que poderia causar vício, que poderia, enfim, levar a outros danos. Então, então, assim, os influenciadores usaram muito dessa desculpa, de que eles não sabiam que teriam que fazer esse tipo de divulgação, e o Código de Defesa do Consumidor é claro, dizendo que não, que aquele que divulga tem a obrigação, sim, não pode ser omisso, por isso ele pode ser responsabilizado. O artigo 36 fala da publicidade, que ela deve ser veiculada de forma que o consumidor fácil e imediatamente identifique aquele produto, e não aquelas letrinhas lá embaixo que a gente vê, ou se o produto, por exemplo, ele vai chegar com 30 gramas, quando você vai fazer a propaganda, ele dá a impressão de ser um produto muito grande. Então, não, você tem que ficar claro imediatamente para o consumidor que você está falando de um produto pequeno, de dimensão pequena. E o ônus da prova também, né, no 38, ele já vai tratar da veracidade publicitária, cabendo a quem patrocina por essa publicidade. Então, esses são os artigos principais que a gente tem que levar em consideração, não só no momento de uma defesa ou de uma ação, enfim, judicial, mas principalmente na parte extrajudicial, o preventivo, quando da elaboração do contrato, quando da contratação com aquele influenciador, né? O Código Civil aqui também, eu trouxe mais alguns artigos para vocês terem essa noção do artigo 7º, né, parágrafo único, também falando da responsabilidade subjetiva, da responsabilidade objetiva, só para vocês terem em mente. Depois também, quem quiser a apresentação dos slides, viu, Matheus, eu vou te disponibilizar para você passar para o pessoal. Certo? Até para a gente não ficar aqui só lendo, né, abrir um espaço para a gente conversar. Então, aí, o órgão regulador, né, gente, digital é o CONAR. Hoje é ele que traz essa regulamentação complementar e, dada essa necessidade, ele criou o guia de publicidade para os influenciadores digitais. Então, qualquer empresa, qualquer marca, qualquer pessoa física ou jurídica que vá contratar um influenciador digital ou um influenciador digital tem que estar de acordo com essas regras do CONAR. Não pode se alegar aqui o desconhecimento, tá? Ela é basilar, inclusive é o CONAR que tem hoje grande participação quando a gente fala assim, o post tal foi derrubado, né? Porque a partir do momento em que o CONAR é acionado, dizendo que não houve a transferência ou identificação desse conteúdo patrocinado de forma irregular, ele tem um acesso muito maior diretamente com a plataforma ou até judicialmente para poder derrubar aquele post e alterar essa publicidade. Então, além, claro, do que a gente já falou, né, do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, o Guia de Publicidade dos Influenciadores, a gente tem também a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, 13.709 de 2018, que vai tratar também
dos dados pessoais, especialmente dos dados pessoais, e já tá, a gente já tem que fazer uso dela em todos os contratos, não só com influenciadores digitais. E o que eu falei para vocês aqui, que foi o PL 2985 de 2023, que foi aprovado esse ano, com a inclusão do artigo 33, proibindo essa publicidade pelos influenciadores digitais, ali quando a gente está falando das bets, né, que foi um grande divisor de águas desse ano aí, a maior discussão, sem dúvida nenhuma, certo? Eu trouxe aqui o artigo 33, que é bem específico, né, dessa lei, para que vocês conheçam. Essa história não chegou ao fim ainda, tem muito pano para manga, tem muita ação rolando, e com certeza nós ainda vamos ter uma regulamentação mais forte aí nessa questão das bets, porque realmente aprovou-se sem pensar nas consequências finais, né? Pelo interesse de alguns, o projeto, a bet foi aprovada, enfim, essa divulgação desenfreada pelos influenciadores, jogadores de futebol, artistas, e as consequências, infelizmente, para o nosso país acabaram reverberando aí no Estado, que está tendo muito prejuízo. Portanto, agora a gente vai correr atrás desse prejuízo e tentar fazer essa regulamentação. Então, inicialmente foi aprovado o artigo 33, para fazer já algumas vedações, mas a gente ainda vai ter desenrolar nessa história aí, com certeza. Trouxe alguns casos reais para falar para vocês um pouquinho dessa responsabilidade, né? Então, por exemplo, no caso da We Pink Beauty, a Virgínia Fonseca, que é hoje uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, ela tem essa marca de maquiagem que ela assina, que é o We Pink. Então, você concorda comigo que aqui a gente já vê uma responsabilidade objetiva, porque ela usa de fato da marca dela. Ela não está falando, olha, use a base da Lancôme, que a base é boa. A Lancôme desenvolveu lá na Europa. Não, aqui não. Ela fala que ela participa de todo o projeto, que é o que a gente vê nos contratos de collab diretos. Então, no caso dela aqui, ela divulgou uma base facial, e essa base facial, enfim, teve problemas dos mais tipos, tanto alergia, má fixação. Ela falava que a base não escorria, a base escorria. Então, assim, a responsabilidade aqui é objetiva, é direta. E qualquer outra collab em que o influenciador digital tenha participação direta no desenvolvimento desse produto, aí hoje a gente já tem decisões quase que unânimes nesse sentido. Então, se o influenciador digital ele é, por exemplo, um esportista, um atleta. Ele vai desenvolver junto com a Nike uma coleção em que ele vai assinar ali embaixo, ele será responsável objetivamente caso aquele produto venha causar, por exemplo, uma alergia no consumidor final. E como que a gente faz isso, né, para proteger tanto o influenciador? Aí vai depender muito no contrato se você está pelo lado da marca, que vai desenvolver o produto, ou se você está pelo influenciador digital, como sempre. Mas, para o influenciador digital, aqui ele tem que, então, se resguardar, dizendo que todo produto vai ter que passar pela aprovação dele. E quando o influenciador, principalmente em casos de químico e tudo mais, ele diz no contrato que ele tem essa responsabilidade de aprovação, então é também a responsabilidade dele contratar aí um toxicologista ou um químico, enfim, o que for, dependendo do produto que ele está desenvolvendo. E, ao mesmo tempo, a marca também, a partir do momento que ela assina uma collab com um influenciador digital, ela tem que colocar os limites para o influenciador, inclusive de conduta. Porque quando a gente vem aqui no caso ao lado, que é o da festa da pandemia, né, que foi a Gabriela Pugliese, enquanto estava no estado estava em lockdown, ela simplesmente divulgou festas na casa dela, o que acabou levando aí a rescisão de diversos contratos de publicidade que ela tinha na época, exatamente porque aquilo vai em conflito direto com a conduta da marca. Então, se o influenciador, em contrapartida, ele prejudica, né, a marca, digamos assim, é óbvio que a marca tem que ter um contrato especificado que ela pode não só rescindir, como cobrar a multa ali para aquela rescisão e eventuais danos materiais e morais que ela sofrer pela conduta. Ainda em outro caso da Virgin, é interessante que aí você já vê mais uma divergência judicial, que é onde ela fazia publicidade para os óculos de sol.
e os consumidores adquiriram esses óculos de sol, mas não receberam. Ela foi condenada objetivamente a ressarcir o consumidor final. Em contrapartida, um outro influenciador menor fazia propaganda de um celular, esse celular não foi entregue, a comarca do interior de Minas já entendeu que não, que a responsabilidade dele não seria objetiva nesse caso, já que ele não é responsável pela loja, mas sim só pelo produto em si. Então, não é que o produto apresentou defeito. Então, aí nesse contrato, o influenciador, caso ele seja responsabilizado, o que nós devemos prever? A ação regressiva contra o, de fato, fornecedor direto ali. Então, é a forma da gente executar o contrato de forma direta e prevenir né, chamar, de fato, o fornecedor ali naquela ação. As festas da Betsy, a gente já falou aqui também. Deixa eu passar isso aqui. A gente não é mais incomum a gente ver condenação de influenciadores digitais por crimes. Aí eu trouxe aqui até para vocês a fundamentação penal de crimes contra a honra, publicidade enganosa, perigo à saúde, produtos falsificados, e a gente hoje, infelizmente, vai além, gente. A gente teve casos de influenciadores digitais que usaram da sua da sua fama, né, digamos assim, do seu poder de persuasão para aliciamento de mulheres, para N outras situações penais, que agora me fugiu aqui a cabeça daquele jogador por último né, de futebol que também foi condenado. Daqui a pouco eu vou lembrar o caso dele. Mas então, assim, infelizmente, estelionato. Ele foi condenado por estelionato. Então, temos casos de estelionato, de aliciamento de mulheres, e aí a gente vai para tráfico de pessoas. Então, tráfico de drogas também, já teve também de produtos, de medicamentos, enfim, que não são regulamentados no Brasil, e a pessoa usou o seu canal para essa regulamentação. Outro que a gente vai ver, vai vir acontecendo logo mais, são os influenciadores que estão divulgando no seu canal produtos piratas. E isso a gente vê muito ali no direito da moda. As influenciadoras se utilizando do seu perfil para divulgar marcas que vendem réplicas e que nada menos são, gente, do que produtos piratas. Então, a gente está falando aí do crime de pirataria. Então, a gente vem aqui mais uma vez para a condenação penal. Recomendações práticas, trouxe algumas aqui para vocês. As cláusulas, né, contratuais, obviamente, de responsabilidade, de compliance, lei geral de proteção de dados, confidencialidade. Nos contratos são N as formas que a gente pode ajudar tanto a marca quanto o influenciador digital. E infelizmente, a parte mais negligenciada por esse público, que trata tudo ali no direct, tudo muito rápido, acontece muito rápido na internet. Tanto que é por isso mesmo que eu trouxe para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar o briefing jurídico, que a gente já tem trabalhado, não só com marcas como influenciadores, porque eles usam ali mesmo no WhatsApp, é o mínimo que você tem para resguardar as duas partes. A due diligence, principalmente os influenciadores que não têm esse costume de fazer uma due diligence da marca. Mas a marca também, quando vai contratar um influenciador, ela deve ver se esse personagem, a conduta dele está de acordo com a minha conduta, com a cultura empresarial que eu vou divulgar, porque não adianta o influenciador estar na moda ali naquele momento, se ele não tem nada a ver com o seu produto, não tem nada a ver com a cultura empresarial, a marca ainda vai acabar perdendo dinheiro. Porque pode ser que naquele curto momento aquela propaganda daquele produto específico reverbere, mas quando eles verem que as condutas já são divergentes, a gente vai ter aí problema contratual. Uma das duas partes eventualmente vai se sentir lesada e vai querer rescindir. Então, essa due diligence ela deve ser feita dos dois lados. Igual exatamente a gente acabou de falar do caso do óculos. A influenciadora, a Virginia, ela não se preocupou em fazer essa due diligence para saber se essa empresa de fato existia, se ela de fato tinha aqueles produtos para entregar para o consumidor final. Então, para evitar esse tipo de condenação aí para o influenciador, né? Treinamento jurídico, porque muitas marcas preferem ter um jurídico interno. Então, tanto as agências intermediadoras quanto as marcas, elas devem procurar um jurídico especializado.
a gente fala várias vezes, né, em fugir dos modelos prontos, é exatamente por isso, porque eles não pormenorizam, não conseguem, se você não tem um profissional habilitado, capacitado, que vai ouvir a negociação ali das duas partes, a chance de você ficar desprotegida é muito grande também. Em código de conduta, adotar diretrizes claras para atuação digital responsável. Isso aqui a gente fala principalmente para as marcas, para que elas disponibilizem esse código de conduta para o influenciador digital, para que ele também, quando fizer a sua campanha, fizer a sua publicidade, deixe muito claro nas campanhas. Porque tem muito influenciador, gente, que para ganhar o consumidor nem coloca, nem deixa claro lá no exposto, no post que ele fez ou no story, que aquilo ali se trata de uma publi. E sim, é obrigatória a hashtag de publi, né? Quando a gente está falando aí de um produto patrocinado, né? Contratado. E aí eu trouxe aqui para vocês esse briefing jurídico que a gente está utilizando. Claro, se eu tiver para um lado ou para o outro, a gente vai adaptar. Tá dando para ler a tela toda? Acho que tá, né, Matheus? Porque ele é um pouquinho maior, então, que é o básico. Quando você vai fazer um contrato, isso aqui é o mínimo que as partes devem tratar. Então, isso aqui a gente está usando muito ali pelo WhatsApp, porque é a maneira mais fácil de você conseguir isso do influenciador digital. Esses menores que não têm um jurídico especializado, porque os influenciadores grandes, muitas vezes, quando você vai contratar, eles já mandam o próprio contrato e falam, olha, eu só faço dentro disso aqui, a marca que vai analisar. Agora, tem marca que é o contrário, ela tem o contrato dela, que estão no momento de uma eventual contratação, ela já manda o contrato para o jurídico do influenciador analisar. Mas nesses influenciadores menores, que é o que a gente vê acontecer todo dia, não tem. Então, eles trocam ali no direct e deixam o básico passar. Então, claro, o básico seria os dados da marca, né, contratante, com nome empresarial, CNPJ, endereço, representante legal, o contato jurídico. O contrato jurídico, especialmente, por quê? Porque para dar agilidade para esse contrato, então a gente já coloca no briefing para não ficar parado e a marca eventualmente perder a agenda ali desse influenciador. E quando a gente está falando de digital, algumas coisas a gente não pode deixar de colocar, tanto nos dados da marca, nos dados do influenciador, que é o quê? O contato, né? O e-mail do representante legal dessa marca, do influenciador, da agência, porque esses contratos, obviamente, são todos assinados de forma digital. Então, para amanhã, nem a marca, nem o influenciador dizer que não era o responsável pelaquela assinatura, o e-mail que vai constar ali no contrato deve ser o e-mail de quem vai assinar o contrato. Claro, se você está falando de uma agência intermediadora, o influenciador também tem que assinar esse contrato, nem que seja na figura de interveniente anuente. Outros dados que não podem faltar de jeito nenhum, a gente já traz ali nos considerandos quando você vai fazer o contrato, mas já no briefing a gente deixa isso muito claro. Quais as redes sociais? Então, ali, o arroba, né, de cada um, por exemplo, se eu estivesse falando do meu Instagram, colocaria ali arroba Lohane. Então, a gente tem que deixar claro através de qual canal o influenciador vai divulgar o produto e para qual canal ele deve te marcar também. Se é o TikTok, se é o Instagram, se é no LinkedIn, no YouTube, né? Um produto ou serviço a ser divulgado. Não, porque é óbvio, a gente sabe disso, que principalmente em criações, em collabs ou campanhas específicas, a marca cria nomes, né? A gente tem até os name rights, então o nome daquela campanha, o nome específico do produto ele tem que vai ser divulgado, não só o nome da marca em si, né? Você vai pegar o Boticário aí tem uma gama de perfumes. Então, qual é o perfume que você vai divulgar especificamente e a marca ali que vai estar vinculada, né? Você tem que ficar claro para o consumidor. A categoria, quando você vai contratar o serviço, você tem que deixar muito claro para o influenciador qual é a categoria que você está desse produto, para que ele faça a due diligence dele ali, se for um cosmético, que ele vá atrás de um toxicologista ou não, as especificações técnicas, quando esse produto tiver registros obrigatórios, como o caso da Anvisa e do Inmetro, e essas observações obrigatórias. Então, sim, a marca é obrigada, no momento da contratação do influenciador, até para ela se resguardar de depois ele não ser responsabilizado junto à marca, de avisar se esse produto tem alguma contraindicação, se ele tem restrição sanitária, se existe algum detalhe, por exemplo, se na pele tal ele não pode ser utilizado.
E, claro, o objetivo da campanha, o posicionamento da marca, que é o que a gente estava falando, tanto a marca quanto o influenciador, eles devem falar a mesma língua, para que depois não haja frustração. Então, o posicionamento, o público-alvo, a linguagem esperada. Quando o influenciador é um influenciador grande, a gente costuma dizer que o influenciador vai se utilizar de forma natural da linguagem já utilizada com o seu público-alvo, e você pode ali deixar até registrado, caso ele tenha quotes específicas, né, slogans que ele sempre use, se você quer a utilização daquele slogan aí naquela propaganda que ele vai fazer ou não. As entregas que deve ser, é o que a gente fala, né? O objeto do contrato, então deve ser o mais detalhado possível. Tipo de conteúdo, se é story, se é reel, se é post, se é para o TikTok, se é story do TikTok, o número de peças, por exemplo, serão feitos 3 stories de 15 segundos e 2 reels de 1 minuto e 30, os prazos. Se esse story depois poderá ser publicado pela marca ou destacado ali do Instagram da marca. Se for para o feed, o influenciador ele tem uma obrigação mínima de manter, por exemplo, no feed dele aquela propaganda pelo mínimo de 30 dias, de 15 dias ou não. A marca pode repostar, pode se utilizar de forma definitiva depois daquela propaganda, principalmente quando a gente estiver falando de marca de roupa. Se essa propaganda também for para um catálogo de vendas, deve ficar muito claro para que esse catálogo será distribuído para todo o Brasil, para redes de multimarca. Então, tudo isso a gente tem que deixar muito claro aqui no briefing, para que depois o advogado consiga fazer o contrato da melhor forma possível, da forma mais clara possível. E aqui é obrigatório, tá, gente? A gente, como marca, mandar para o influenciador essa obrigação de que ele cumpra as regras. Só tomar uma água aqui. Que, como eu falei para vocês, por exemplo, a desregulação do CONAR, o uso obrigatório das hashtags de público, de ad, de parceria, proibição de alegações infundadas, comparações depreciativas, até para que, né, não comparar com outra marca, para que ele não infrinja nenhum direito dessa outra marca, e você, como contratante, venha a ser acionado por essa marca, entendeu? Por essa comparação que o influenciador digital queira fazer ali do nada. Então, as restrições éticas e legais e a exigência de revisão e aprovação prévia. Sim, a marca pode exigir que o influenciador grave o conteúdo e envie para que ela dê a aprovação antes. E também é uma forma de o próprio influenciador se resguardar, né? Olha, eu tenho uma aval da marca, ela já autorizou, então fica muito mais fácil para ele também. Remuneração, valor, forma de pagamento, as comissões e políticas de cancelamento. Aqui é onde o influenciador digital deve tomar muito cuidado na forma de remuneração dele, vai implicar de forma direta no que ele vai, na responsabilidade que ele pode ter. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço um contrato de collab com uma marca específica e eu recebo em cima das porcentagens de venda daquele produto, é muito mais fácil de eu ser responsabilizado de forma objetiva do que eu simplesmente receber ali R$ 2.000 para divulgar aquele perfume. Falar, olha, vocês viram o perfume novo do Boticário? Olha aqui, não, não, não. É um tipo de contratação, é um tipo de responsabilidade. Agora, se eu coloco que eu vou desenvolver esse produto junto com o Boticário e eu vou ganhar na venda, então é óbvio que a minha propaganda implica diretamente no resultado da marca, no resultado do produto. Por isso que a gente fala, inclusive, dessa responsabilidade objetiva. Então, o influenciador ele tem que ver até que ponto é vantagem para ele ou não essa comissão na forma de pagamento, se ele confia nessa marca ou não, certo? E aqui a gente vai falando da seção de direito, que é basicamente o que a gente estava falando ali, se você vai ver ou licença da marca, ou a cessão daquela campanha, são duas coisas diferentes, né? Licença e empréstimo, a cessão realmente estou te dando. Principalmente para o lado do influenciador, a gente tem que ficar muito atento a isso, para não fazer cessão da marca, cessão da imagem dele, para além do que aquilo foi contratado, né? E é claro, deixar muito claro também essa responsabilidade do influenciador, a responsabilidade da marca, a responsabilidade ali conjunta ou não, e, como eu sempre falo, caso o influenciador digital, se ele realmente não for responsável por aquele produto, digamos assim, pela elaboração do produto,
ele deve deixar muito claro aqui a cláusula de regressiva contra a marca, né? No final do briefing, a gente pede para colocar, igual eu expliquei para vocês, o jurídico, o gestor de campanha, e-mail e telefone, para que a marca não perca esse tempo e eles acabem deixando de fato regularizar a parceria, né? De fato formalizar através de um contrato escrito e assinado, por conta desse timing, porque geralmente eles combinam ali tudo, tá bom, vou fazer 3 stories aqui, e Ana, vai passar para o jurídico, vai demorar. Não, se tiver jurídico eu não quero. É uma das coisas que a gente fala, então já deixa o contato ali rápido, que eles conseguem, né, ser mais ágeis aí. Então, basicamente, eu falei aqui para vocês das obrigações, de tudo que a gente tem que ter ali no briefing, que vai embasar para a gente o contrato. Depois de assinado aquele briefing, a gente vem para o contrato. Acontece muito deles não assinarem contrato, ficarem ali só no briefing. Então, o que a gente tem feito com as marcas também? Porque às vezes a marca manda para o influenciador um produto para que ele teste ali por uma semana, para que ele crie a campanha de divulgação e o influenciador simplesmente desiste. Não porque não gostou do produto, porque não gostou da cultura da empresa. Simplesmente desiste porque ele conseguiu uma campanha na mesma época por um valor maior. Então, ali no briefing, é bom também a gente já fazer essa previsão de tempo de resposta e tudo mais, e que se o influenciador der o ok dele ali no briefing, ele é obrigado a cumprir com a campanha. Com base no briefing, a gente vai elaborar o contrato. Claro, né? Objeto claro e bem definido, a gente falou ali várias vezes, todos nós advogados sabemos que é a parte mais importante do contrato. Então, nas obrigações de uma parte e da outra, deixar muito clara essa questão da veracidade das informações, a forma de veiculação desse conteúdo, a remuneração, que nós acabamos de falar, sessão, as penalidades e rescisão. Tomar muito cuidado aqui para não acumular multas, porque aí a gente já sabe também que abre uma brecha para que um dos dois venha discutir esse contrato judicialmente, o que a gente não quer. Que Deus me livre com esse nosso judiciário tão moroso. A cláusula de regressiva, que eu falei para vocês também, e a cláusula de exclusividade, eu chamo a atenção de vocês aqui, especialmente se você estiver pelo influenciador digital. O influenciador digital, ele vive da imagem dele, ele vive de poder divulgar produtos. Então, quando você é uma marca, você vai divulgar um batom, você tem que tomar muito cuidado ali na cláusula de exclusividade e aceitar essa cláusula sem que esteja especificado que é para batom, porque se você coloca, por exemplo, para maquiagem, olha a quantidade de coisas que nem sempre se relacionam e que podem impedir esse influenciador de divulgar. Vamos supor, aí vai fazer uma campanha de esmalte. Ah, mas o outro era maquiagem para o rosto. Quem disse que esmalte não pode ser considerado uma maquiagem? É uma forma de impedir que o influenciador, naquele momento, ganhe dinheiro com aquilo, porque aquela marca de maquiagem, de repente, já está desenvolvendo uma campanha de esmalte, então ela pretende barrar. Então, o influenciador, quando ele vai aceitar essa cláusula de exclusividade, ele tem que ter muita atenção e confiar muito nessa marca para saber se realmente vai valer a pena ele se manter vinculado àquela imagem, daquela marca, por tanto tempo, né? E a marca, quando o influenciador também não quer assinar a cláusula de exclusividade, tem que ver se vai valer a pena para ela, porque um influenciador que um dia divulga a base da Virgínia como a melhor base, e amanhã divulga a Damari Saad como a melhor base, as duas têm preços equivalentes, enfim, elas são concorrentes, então é óbvio que você perde ali a credibilidade daquele influenciador, vai acabar você gastando dinheiro à toa ali enquanto marca, né? Essa remuneração, né, que eu já falei para vocês, mas aí eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês também saibam que não é somente pagamento em dinheiro, né, que tem um valor fixo de entrega, o pagamento por performance, esses são alguns índices que a gente utiliza. Remuneração proporcional ao número de clique, e aí quando você coloca dessa forma, o influenciador ele tem que concordar em mandar esse relatório e abrir essa informação para você. O influenciador tem que ter essa consciência também, dessas visualizações, cliques e ações geradas, tá? E também a permuta, né? Que é uma forma muito comum também do influenciador, principalmente os influenciadores menores, recebem roupas, produtos, enfim, para experimentar. Ah, você fica com o produto e você divulga para mim. Então,
é o que mais acontece com os influenciadores menores, a comissão sobre venda, que é o afiliado, que a gente vê nos produtos hoje na Shopee, a gente vê demais, né, cupom personalizado. Entre na Shopee, use o meu cupom, você vai ganhar tanto. O influenciador, ele tem parte ali daquele lucro. É uma das formas que a gente vê muito também hoje. Ai, compre esses 5 itens de casa que toda dona de casa tem que ter. Entre aqui no grupo do WhatsApp. Esses influenciadores, inclusive de Shopee, eles surgiram dessa coisa do afiliado, do link, do cupom. Ele nem, às vezes ele nem é uma pessoa conhecida, não. Ele só conseguiu, com base no tráfego pago ali, fazer o conteúdo dele chegar na mão de muitas pessoas por conta do produto da Shopee. Então, ele é um outro tipo de influenciador aí que a gente vê surgindo, né? O acordo híbrido, então, igual, vocês podem fazer um valor fixo mais o bônus por desempenho da campanha, ou da permuta, enfim. E a participação societária, que aí sim é o mais perigoso em termos de responsabilidade civil objetiva para o influenciador digital, mas que pode ser muito rentável também quando ele de fato confia na marca, sabe que vai dar certo, ele confia no produto, ele fez a due diligence dele direitinho, é um produto cosmético, ele fez os testes, aprovou junto à Anvisa, contratou um toxicologista, tá tudo certo com o produto, então ele quer participação societária, ele acha que vai dar certo. É um dos casos aí da MePink, da Virginia, que a gente já falou, Mari Saad, tem várias outras que fazem parte dos quadros societários das fabricantes. Então, aqui nós chegamos já para as conclusões. E além, né, do dever do influenciador ser moral, né, a gente viu essa discussão muito grande nas bets, onde o influenciador ele tem que se pautar assim nessa conduta moral dele também, né? Ele tem responsabilidade moral junto ao consumidor. O consumidor confia nele. O influenciador hoje é o que era para a gente na época os atores da novela das 8. Eles são ídolos, portanto, eles têm sim essa responsabilidade, né, pela admiração dos seguidores. Um short que o fulano, que um influenciador usa hoje, gente, ele acaba amanhã na loja. E eles sabem sim dessa capacidade que eles têm. Portanto, cada vez mais a gente tem visto essa responsabilidade civil, essa responsabilização civil, responsabilização penal dos influenciadores digitais. No direito da moda, né, que é onde eu mais atuo atualmente com o contrato, a gente sente essa necessidade de regulação e orientação especializada, porque os influenciadores eles não têm, eles não entendem muitas vezes como que funciona o universo da moda. Muitas vezes você vai contratar um influenciador para divulgar a sua campanha, a campanha nem saiu ainda, e ele começa a se utilizar do seu slogan de campanha. E para uma marca é fatal, gente. A gente tá atualmente nessa semana na semana de moda mais importante do mundo. Os segredos ali das coleções, dos slogans, são travados às 7 chaves, até a música que será utilizada na transmissão do desfile tem um impacto final na publicidade. Então, quando você vai fazer um contrato com esse influenciador, você, enquanto marca, tem que deixar muito claro para ele o dano que ele pode te causar divulgando alguma dessas informações de forma errônea ou antecipada. E nós, como advogados, atuantes do setor, temos que cada vez mais nos especializar, estarmos atentos às últimas decisões dos tribunais e buscar realmente, junto ao AB, aos órgãos legislativos, uma regulação, porque para nós é realmente uma corda bamba e um dia você está do lado de um é condenado, do lado de outro não está. Então, quem atua no contencioso, principalmente, necessita, né, dessa regulação. Eu deixo aqui para vocês também meu contato, tanto no e-mail quanto no meu Instagram. Deixei aqui as principais fontes normativas, vou passar para o Matheus também esses slides, para caso vocês queiram, e fico à disposição, tanto para conversar agora ou no momento futuro. Obrigada a todos, obrigada, Matheus. Muito obrigado, dona Lohane, muito obrigado por essa palestra extremamente esclarecedora no primeiro ponto. É tão bacana, e agora falando como professor, é tão bacana quando a gente ouve alguém que nitidamente tem paixão por aquilo que fala. Obrigada. É muito bacana, porque o conhecimento ele é levado de uma forma muito mais eficaz quando a gente tem alguém passando aquilo que gosta, né? É sempre muito nítido.
Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. Inclusive, não sei se alguém aqui deseja fazer alguma pergunta e pode se manifestar, mas tem gente aqui que me mandou no privado, no chat. Não sei se não quer falar ou eu vou então já antecipar. Gostaria que você falasse um pouquinho a mais, você mencionou aqui agora há pouco, sobre a questão de eventualmente uma das possibilidades de remuneração ser pelo número de cliques, né? E como mais assim, precisamente, como exatamente se daria isso? Se você pudesse falar um pouco, retomar um pouco essa questão do número de cliques, como exatamente conseguiria se amarrar isso, no sentido de se averiguar se isso realmente está sendo feito, como que o influenciador pode se resguardar para confirmar, né, se isso está sendo feito. Tá. Geralmente, em todas essas campanhas de divulgação, usa-se do tráfego pago. E tem toda a marca ou todo influenciador, ele costuma ter o gestor de tráfego. O gestor de tráfego, ele tem acesso à plataforma do Meta, geralmente é feito pelo Meta, ali dentro do Facebook. E dentro do Meta, a gente tem de forma muito clara e muito detalhada tanto o público que foi atingido, quantos cliques teve naquele post. E detalhe, ali pelo Meta, a gente consegue ver até cada dia mais fácil com o uso de inteligência artificial, se aquele clique virou venda. Então, se a gente está falando aqui de um clique que adquira este produto, não só a quantidade de visualizações a gente pode ter nesse relatório, quanto também que de fato virou venda e qual foi o valor dessa venda. Então, por exemplo, se hoje também o influenciador, você vai fazer 2 produtos com 2 influenciadores diferentes, é uma forma da marca saber qual influenciador performou melhor. E aí ele vai falar assim, por exemplo, no gerenciador, ele é que igual eu tô falando, a forma de você verificar é através desses relatórios que o gestor de vocês vai ter, principalmente, porque, claro, a gente está falando do perfil comercial. O perfil pessoal também tem, mas o relatório comercial, ele é bem detalhado. Então, você pode pedir o relatório comercial antes e depois da campanha, porque aí você vai ter esse comparativo. E lá tem exatamente, igual eu tô falando para vocês, se o consumidor ele foi levado para uma página de venda específica, quando você cria essa página de venda, ela também tem ali no DNA dela quantas vendas de fato foram feitas através do clique feito direto pelo seu. Ah, mas tem 4 influenciadores que estão divulgando esse mesmo produto. Sim, gente, é possível rastrear de qual influenciador veio aquele clique. Espero que Perfeito. fique claro também, mas qualquer coisa, Não, chama aí que a gente faz esse perfeitamente. bolinho de prova. Perfeitamente. Mais cedo eu tinha uma pergunta que era que, embora cada caso seja individual, né, o que não poderia faltar nas cláusulas contratuais, mas aí logo depois eu já tinha anotado para perguntar, você já trouxe e vi exatamente as cláusulas fundamentais que a gente tem que ter, né? Muito embora Nossa, a gente saiba que cada atividade vai ser personalizada, mas tem coisas comuns que realmente não podem faltar, então aí foram muito bem expostas. obrigada. Inclusive, essa dúvida do lugar de divulgação faz muita diferença na hora que você quer ter acesso a esse relatório de métrica. Porque se é pelo Google Ads, por exemplo, já é uma forma de relatório que você tem. Se é pelo Instagram, é outra forma de relatório. Por isso que ali no objeto a gente sempre bate na tecla de pormenorizar, assim, o máximo possível. Ah, mas eu falo vai ser 3 rios, eu tenho que colocar em qual rede? Tem sim, é 3 rios no TikTok, no Instagram, por quanto tempo em uma rede. Tem gente que do TikTok tem uma atividade muito mais acelerada, não gosta de deixar ali no feed principal por muito tempo. Tem influenciador que não se preocupa e que deixa ali ad eternum postado, mas tem uns que não, que eles gostam de ter sempre 6 ativos. Por isso que para eles aqueles 6 primeiros que você visualiza, eles são importantes. Ele fala, vou deixar o seu ativo por 30 dias, depois já vem outra campanha. Sim, Entendeu? exatamente, essa rotatividade. Exatamente. Perfeito, então. Bom, eu queria mais uma vez agradecer. Antes de passar para as Agradeço. considerações finais, só queria fazer um aviso aqui para aqueles que nos acompanham sobre os próximos eventos que nós vamos ter aqui na Escola Superior de Advocacia. Nesta sexta-feira,
dia 26 de setembro, depois de amanhã, né? Nós temos presencialmente na nossa sede, na Casa do Advogado, um seminário da OAB, promovido pela Comissão de Direito Ambiental, em parceria com a ESA, também em parceria com a Universidade Cândido Mendes, sobre direito, cidade e transição energética, com expositores da Universidade Cândido Mendes e também colegas advogados. E no dia 8 de outubro, nós temos um workshop de audiência de instrução e julgamento trabalhista com o professor Fábio Bastos, também é presencial, e as inscrições podem ser feitas pelo www.uticket.com.br/OAB Campus, link esse que também está disponível nas nossas redes sociais. Eu queria mais uma vez agradecer a doutora Lohane pela disponibilidade, pela gentileza, pela brilhante exposição. Tenho certeza que agregou muito, falo por mim pessoalmente, mas sei que por todos que aqui nos acompanharam, pelo aceite ao convite, e quem sabe, brevemente, a gente possa estar fazendo esse intercâmbio de alguma forma presencial aí entre Rio de Janeiro e Goiás também, com eventos diversos. Pô, desculpa viajar para o Rio, pode contar com isso. Então tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite a todos que nos acompanharam. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para os próximos eventos, para as próximas capacitações. Fiquem com Deus, uma boa noite. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Obrigado, Lohane. Tchau, tchau. Tchau, tchau.